Gravo esse vídeo em 18 de outubro de 2024. Quero falar aqui do passado, do presente e as perspectivas de futuro. Se você tem mais de 30 anos, 25 anos, alguma coisa pode lhe ser nostálgico, né? É sempre gostoso lembrar. Então, eu nasci em plena ditadura militar, na era mais severa daquele que é considerado o mais digamos assim, o mais temido dos ditadores daquele período de 1964, 1985, que é o governo Médici, né? Eu nasci no finalzinho do ano de 71, em dezembro de 71, e é claro que por ter nascido nesse período e sendo filho de camponeses que plantavam para sua subsistência, isto é, eles plantavam o alimento que consumiam, os meus pais, eu nada lembro desse período, porque eu vivia relativamente isolado, né? Apesar da pouca distância, 20 quilômetros aqui da cidade em que vivo hoje, São Sebastião do Paraíso, essa distância para ser percorrida ela era longa, né? São 20 quilômetros, hoje você faz em 15 minutos, tudo asfaltado, mas na época com tudo terra, quando chovia, você demorava 1 hora e meia, 2 horas para chegar à cidade. E como não havia tanta necessidade de vir à cidade, então os meus familiares, eu, os vizinhos lá ao entorno, vinha 3, 4 vezes na cidade ao ano. E isso lá na minha infância, né? Claro, depois, cada vez mais frequente, eu vinha até morar aqui mesmo. E eu me lembro que quando a gente vinha, né? Lembrando que essa distância que tem, então fica aqui no meio, entre Jacuí e São Sebastião do Paraíso. Então, de certo modo, o acesso a Jacuí acabava sendo até mais fácil. Então, meu pai às vezes ia mais em Jacuí do que vinha aqui, em São Sebastião do Paraíso. E eu me lembro, né? Era uma época, a gente era criança, então era tudo bom, né? E eu não tinha notícias que chegavam. Então eu comecei a interessar ali, né, pelo, pelo mundo, né, vislumbrar alguma coisa, por volta ali de 1980, né, 1980. Em 1980 eu já conseguia, com dificuldades, ler alguma coisa. E eu me lembro que quando a gente comprava, né, na venda, né, vocês não sabem, venda era uma espécie de supermercado, depois passou a ter o nome de mercearia também, mas na época, lá mesmo, chamava venda, onde o comerciante ficava atrás de um balcão e ele entregava mercadorias ao consumidor, né? Diferentemente hoje do supermercado, que você vai lá, pega, escolhe a mercadoria que você quer e passa no caixa e paga. E essas mercadorias, elas vinham embrulhadas. Não tinha saquinho, não tinha sacolinhas plásticas, né? As famigeradas sacolinhas plásticas nessa época não existiam. Então, pão, por exemplo, embrulhava no papel, chamado, a gente dava o nome de papel de pão, que era uma folha maior que um A4, ficava em cima do balcão, com umas pedras assim, para o vento não levar, e embrulhava o pão, pão bengala, tal, aquele pão grande, né? Hoje não existe, hoje existe a bengalinha, mas esse era o bengala mesmo, era um pão exatamente como é o pão francês, só que com 1 metro de comprimento, né? E a gente, né, comprava esse pão e tal, e outras mercadorias, elas vinham embrulhadas. Às vezes, um alimento que não ia embrulhado diretamente, como é o caso do pão, um biscoito, outras mercadorias assim, vinha sempre embrulhada em jornal. Vinha embrulhado em jornal. E, e eu lia aqueles jornais, né? Que eram embrulhadas coisas. E eu me interessei pelo noticiário. E como a gente tinha rádio, eu passei a ouvir a Voz do Brasil. Mas vocês imaginam a isenção que tinha as notícias, né? A Voz do Brasil e um governo. Até já não pode se dizer que era ditatorial mais, porque o AI-5 já tinha caído. Então, sim, tinha lá alguma coisa, mas o presidente não era tão assim como
na época do AI-5, que aí eu não me lembro, né? Não me lembro de ter vivido. E aí vieram as campanhas diretas já e enfim, e eu fui me interessando cada vez mais. Quando eu mudei para a cidade, eu conhecia a biblioteca que funciona até hoje, que eu recomendo que vocês vão. Então eu ia muito lá. E lá tinha, a época, aliás, eu não sei se continua tendo, lá na época tinha, eu não sei se era doação ou se era assinatura do governo estadual, municipal, não sei se tinha assinatura. Lá tinha jornais e tinha revistas pra gente ler. Então eu lia muito, revista Veja, revista Manchete, jornais, né, Folha de São Paulo, Estadão, né, e fui lendo e me interessando pela política e adquirindo algum conhecimento. Então foram tempos difíceis, né? As diretas já, aí o presidente eleito, o Tancredo Neves, faleceu antes de tomar posse, né? Entrou o José Sarney, havia uma desconfiança do Sarney, porque ele fazia parte do governo militar, mas saiu para ser o vice de Tancredo. Aí veio a Constituição, né? A Assembleia Constituinte, que faria uma nova Constituição. E a Constituição foi promulgada, em 1988 e trouxe inúmeros avanços, inúmeras garantias, né, para as pessoas mais carentes, eu diria assim, né, que nunca tiveram acesso. Por exemplo, foi nessa época que os analfabetos tiveram acesso ao voto, né, tiveram direito ao voto, até então não tinha. Tinha que saber ler, escrever ali, era praticamente analfabeto mesmo, que não precisavam de grandes conhecimentos, mas você tinha que pelo menos saber assinar o nome. Não, a Constituição de 1988 permitiu que pessoas que assinam com as digitais, que não conhecem letras mesmo, possam votar. Esse é um direito, né? É um direito que eu acho sagrado num país que ainda ostenta, infelizmente, ainda tem altos índices de analfabetismo, mesmo entre os jovens. É lamentável, mas ainda existe. Então tudo isso fui percebendo como avanço. E depois veio a primeiro presidente eleito com voto direto, Fernando Collor de Mello. Aí veio, ele sofreu impeachment, o Itamar Franco ficou no lugar. Né? Lembrando que a inflação lá em 1980, ainda no governo militar, já atingia 100% ao ano, né? Então pensa para vocês que esse número ele chegou a ser quase ao mês, já chegou a ser mais de 80% ao mês. E o Itamar Franco convidou o Fernando Henrique para ser o ministro da Fazenda, um sociólogo, não era economista. Não é economista, que ele está vivo, graças a Deus. Está ainda vivo. Ele organizou uma equipe que criou o Plano Real, que conteve a inflação, a gente teve uma estabilidade da moeda, né? Um crescimento econômico de verdade. E com a estabilização da inflação, né? Tendo ali um patamar, né, assim, com alguma previsibilidade, as pessoas puderam, digamos, fazer dívidas de longo prazo. Então, bens caros que eram inacessíveis. Casa própria era algo muito difícil de ter, um automóvel, uma motocicleta. Então, se permitiu, com altos juros, pagando um preço muito alto, nessas pessoas terem acesso, né? Pessoas que jamais tinham pensado em ter. Eu me lembro que meu tio comprou uma cota de consórcio de um trator, né? Ele, para o sítio dele lá. E ele disse que a última parcela ele quase não deu conta de pagar. E a última parcela seria o valor do trator inicial que ele comprou. Então, uma coisa muito, assim, complicada. Porque se você comprasse uma casa financiada, muito provavelmente o valor da prestação ultrapassaria o seu salário em questão de pouco tempo. Então as pessoas tinham esse medo, não compravam, então era muito difícil. Então a gente não tinha esse acesso. Tudo isso melhorou. E chegamos aos dias atuais. E seria só comemoração, porque no momento atual
Veja, nós estamos vivendo em 2024 um tempo em que jamais na história da humanidade tanta gente, claro que não é para todos, mas tanta gente pode ter acesso à tecnologia. E a tecnologia nada mais é que a realização da ciência. Então isso aqui que eu tenho na mão, um smartphone, carrega uma quantidade enorme de ciência, de tecnologia. Para ele funcionar, jogar a imagem do vídeo que eu estou fazendo agora para o mundo todo, é de uma tecnologia fabulosa, fantástica. E esse mesmo equipamento aqui pode e está sendo usado para o negacionismo da própria ciência. Veja o caso das vacinas, veja o caso... A Terra que ali foi um imbróglio ali do Galileu, com a Igreja Católica. O Giordano Bruno veio a ser, né, perdeu a vida na fogueira. A Terra voltou, na cabeça de alguns, voltou a ser quadrada. Daqui a pouco, o geocentrismo, né? O Galileu teve que negar a teoria do heliocentrismo, né? Ali para se livrar ali e continuar vivo, mas foi condenado à prisão domiciliar e tal. O pessoal fala em terra plana hoje, assim, como, né? Fico imaginando, como assim? Então se usa a ciência para negar a própria ciência. Vacina que tem mais de 200 anos, que eliminou várias doenças, que controlou tantas outras. Gente, hoje nós temos uma expectativa de vida média aí, no Brasil, vamos dizer assim, de 77, 78 anos. Tem países aí com uma expectativa de vida acima de 80 anos. E tudo isso, em grande parte, nós devemos, primeiro, ao saneamento básico, que não é para todos ainda, infelizmente, e as vacinas, claro. E aí, junto das vacinas, você pode incluir os medicamentos, antibiótico, né? Também, tudo resultado da ciência, que é negada através da própria ciência. Porque sem ciência eu não estaria fazendo esse vídeo aqui. Mas quem faz vídeo negando a ciência, negando o resultado das vacinas, negando, também usa a ciência. Então é estupefaciente. Que se nega a ciência, se nega a tecnologia, usando para isso o quê? A tecnologia, usando para isso a ciência. Então é um caso de desesperança. Eu espero que esse momento passa, eu espero que a gente volte, né, digamos assim, entre aspas, aí, para o caminho normal, que é o caminho de acreditar na ciência, de acreditar nos resultados da ciência, que é não negar a ciência, e usar as benesses da ciência em prol da própria ciência, e não para tentar destruir a ciência. Eu acho um absurdo. E claro, a ciência também tem que ter lucro. E infelizmente essas mentiras estão dando lucro. Só que não percebem que é uma questão de autofagia, que a ciência pode destruir a própria ciência. Eu não tenho muita dúvida sobre isso. Então, precisamos voltar para o caminho normal, para o trilho normal. Está errado, não pode estar certo. Então, essa é a minha mensagem aí, nesse longo vídeo que eu faço, né, para vocês aí. Então, o negacionismo da ciência é uma das coisas que mais me chateiam nos dias atuais. E juntamente com o negacionismo científico, aí vem a desconfiança na democracia. E olha que não há diferença entre a ciência e a democracia para quem as ataca. Por quê? Porque se usa os resultados científicos para criticar a ciência. Mas acreditem, usam a democracia para tentar destruir a própria democracia.
Aqueles que estão tentando destruir a democracia falam que fazem em nome da própria democracia. Ou seja, cometem crimes dizendo que estão exercendo a liberdade de expressão. Quando numa sociedade democrática, civilizada, não podemos permitir crimes em nome da liberdade de expressão. Em outras palavras, não podemos confundir liberdade de expressão com crime. Porque se isso fizermos, com certeza vamos também confundir crime com liberdade de expressão. A liberdade de expressão poderá acabar. É questão de tempo se essa gente que faz tudo isso chegar ao poder. Aliás, é questão de tempo, nós já temos exemplos no mundo. Temos países onde essa gente chegou ao poder. E lá já não existe mais democracia. É simples assim. É muito fácil. Quer um exemplo? Só para finalizar? A Turquia, a Hungria. São países onde esses extremistas de direitas chegaram ao poder dizendo que estavam defendendo a democracia e hoje lá já não tem mais democracia. Simples assim. Eu espero que você tenha gostado e peço desculpa por o vídeo ficar tão longo, né? Então se você viu essas desculpas, é porque você viu o vídeo todo. Forte abraço.